Uma vez que nós colocamos essa questão e que nós dissermos como que se fundamenta o primeiro contato da catequese sendo o catecismo, é necessário que a gente entenda que o catecismo ele é dividido em 4 partes. O credo, a oração, os mandamentos e os sacramentos. Como eu estava falando lá atrás, nessa aula, eu estava dizendo que o objetivo da catequese é fazer com que as pessoas vivam na graça de Deus, participem da vida divina. E para participar da vida divina, eles precisam ter o entendimento que não se ama aquilo que não se conhece e que esse amor é um amor difícil, é um bem árduo de ser conseguido. Portanto, esses 4 fundamentos, essas 4 divisões do catecismo, elas são muito pedagógicas. Se nós observarmos o credo e a oração, elas são as partes que vão tocar em nós a inteligência. Por quê? Porque o credo ele é o corpo doutrinário, creio em um só Deus, e aí a gente vai com todo o credo mostrando as verdades da fé, mostrando a revelação, e a pessoa vai aos poucos conhecendo tudo isso. E aí a gente tem também a parte da oração. E a parte da oração, como tem este livro lançado pela nossa editora Instituto Santo Atanásio aqui, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu recomendo, inclusive, que vocês possam ler e comprar este livro, que vai ser muito útil para a vida espiritual de vocês. E também temos aqui o Catecismo Romano, né, feito por uma editora parceira nossa, a Castelo, que eu acho que é importante também para que vocês possam compreender as verdades da fé de forma mais contundente. Perfeito? Então, essas 2 partes são importantes, o credo e a oração. Elas vão colocar para nós a inteligência. Então, no creio, eu conheço aquilo que eu vou crer, e na oração eu vou meditar naquilo que eu estou sendo levado a crer. Porque dentro da oração, o que é mais importante que nós tenhamos? Um negócio chamado ato de fé. Um ato de fé exercido, e aquilo que São Paulo falava, que nós vamos crescendo de fé em fé, é aquilo que vai fazer com que a nossa inteligência colhe na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquelas verdades que outrora para nós eram escuras, agora elas tornam-se mais claras, mais evidentes, porque nós estamos tendo a experiência de iluminar a vontade. De iluminar a nossa inteligência. Este é um ponto importante. Mas, uma vez que a gente viu a verdade, uma vez que a gente conheceu a verdade, o outro ponto importante para nós é convidar a vontade para amar. E aí, para amar, nós precisamos de mandamentos, porque nós só vamos amar uma pessoa, e nós sabemos que a religião cristã é a religião da revelação, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou no seio da Santíssima Virgem e morreu por nós para a remissão de todos os nossos pecados, certo? Nós precisamos saber de tudo isso, mas para que nós sejamos capazes de amar a nosso Senhor, é necessário que a gente obedeça os seus mandamentos. Então, a catequese ela não é para ser algo moralizante, apesar da moral católica ser fundamental, mas é por meio do entendimento da verdade e das verdades de fé revelada que a nossa inteligência sendo iluminada vai fazer com que a nossa vontade caminhe para ela por meio dos mandamentos, porque nós chegamos a um ponto na nossa catequese que falamos de tantas maravilhas de Deus, falamos de tantas maravilhas do paraíso, que a pessoa está sendo convidada constantemente a aderir a este projeto, que é o projeto de salvação. Portanto, os mandamentos são fundamentais. E como consequência desses mandamentos, e para mostrar que a Igreja Católica não é uma igreja em abstratum, não existe algo que seja Igreja Católica de forma a se reunir num porão qualquer, certo? Nós precisamos ter os sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos eles são o meio ordinário da participação na vida divina. Temos aqui também mais
uma obra do Instituto Santo Atanásio, que é a Presença Real de São Pedro Julião e Mar, que vai nos ajudar a compreender e meditar profundamente nas verdades do sacramento do amor, que é a Santíssima Eucaristia. Então, nós tendo essa compreensão de que Deus ele traz a salvação por meio das graças sacramentais, que é o meio ordinário de salvação, a gente também está o amando, porque ele nos amou muito. E ele decidiu se fazer pão e vinho, as espécies, dentro da nossa realidade, para que nós pudéssemos amá-lo de maneira cada vez mais perfeita. Portanto, a gente tem essa divisão dentro do catecismo: inteligência e vontade. Então, a gente percebe que, se nós não tivermos essas considerações sobre o que é a catequese, nós não vamos fazer uma boa catequese de forma nenhuma. E aí a gente percebe que, ao longo da história, a catequese ela teve uma importância fundamental. O que a gente observa é que tudo que a igreja faz, inicialmente, ela se dá pela evangelização. Então, como que basicamente nasce uma conversão? Não vou entrar aqui nos aspectos psicológicos de uma conversão, mas nos aspectos mais antropológicos e nos aspectos mais da própria adesão à fé. Uma pessoa, geralmente, vai para um determinado lugar e ela começa a falar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte aqui chama-se Preambulum Fidei, ou como os gregos gostam de falar, o querigma, que é o primeiro anúncio. Então, nós podemos ver São Paulo, por exemplo, quando ele vai lá para a Grécia, para Tessalônica, para Corinto, para Colossos, ele vai fazer o primeiro anúncio. E como ele está levando as pessoas para um ato para uma compreensão da coisa, fazendo com que as pessoas conheçam pela inteligência, é muito mais fácil que aquela pessoa depois venha a aderir àquilo e passar a amá-la. Este é um primeiro aspecto importantíssimo que a gente precisa entender, que a evangelização se dá pelo querigma, pelo preâmbulo fidei. Depois que você teve essa base mais ou menos assentada, aí você passa por uma instrução religiosa, que vem a ser a catequese. Então, os apóstolos, na história da igreja, foram ordenados para poderem pregar o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. Então, a gente já percebe a importância fundamental de, primeiro, evangelizar e depois catequizar. Nós aqui, dentro do Instituto Santo Atanásio, a gente sabe que um dos nossos pilares é a defesa da fé, a vida de oração e uma vida de estudos bastante séria. Para quê? Para fazer com que as pessoas possam ter esse querigma, as pessoas que não são católicas, que elas possam ter esse primeiro contato e depois elas possam ter uma instrução religiosa adequada. Ou aqueles que estão em outras religiões possam conhecer os erros dela por meio da inteligência e depois vir a aderir à fé católica e amar ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um ponto muito importante. A igreja nasceu evangelizando. A igreja nasceu indo até os povos para fazer com que todos eles sejam redimidos. Tanto é verdade que um primeiro documento antiquíssimo da história da igreja, que é a Didaquê, ela é chamada como o Catecismo dos Apóstolos, né? Então, o que tinha nesse catecismo, nesse documento chamado Didaquê? Basicamente, você tinha a instrução de como se daria a Eucaristia, ou melhor, toda a liturgia da missa que os apóstolos estavam rezando, como se daria a confissão, naquilo que se deveria crer, e quais eram os mandamentos para fazer um exame de consciência antes de comungar o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se para os apóstolos a catequese e este documento ele é tão fundamental porque ele inaugura esse tipo de estudo de instrução religiosa, ainda mais hoje num momento de completa confusão de todos os lados. Os padres da igreja, eles também foram excelentes catequistas e os responsáveis por educar e converter
muitos bárbaros na Europa. Só para vocês terem uma ideia, quem quiser depois pesquisar um pouco mais, existe um livro de Santo Agostinho chamado Como Catequizar os Rudes, que ele vai mostrar formas importantes de como se faz para catequizar aqueles povos bárbaros que estavam invadindo o Império Romano naquele momento e como que poderia se dar o processo mais adequado de conversão. E na modernidade, depois de todas as heresias e as confusões religiosas, São Pio X ele escreve uma carta chamada Acerbo Nimis para falar sobre os malefícios de uma instrução religiosa mal feita. Então ele começa a falar, então tem pessoas que são católicas, mas não têm essa instrução, e aí acaba gerando todas aquelas consequências que eu estava dizendo na primeira parte da aula. Isso é um ponto importantíssimo. Então nós percebemos que a catequese ela está na tradição da igreja. Nenhum católico que ama profundamente nosso Senhor Jesus Cristo e que sabe que todas as pessoas precisam conhecê-lo para se salvar e que precisam aderir à fé da Igreja Católica para chegar ao céu, vai ficar excelente. É por isso que nós estamos constantemente falando das questões mais fundamentais do catolicismo aqui no nosso apostolado. Esse é um ponto importantíssimo. Então, para que a gente possa fazer isso da maneira correta, é necessário que a gente entenda agora quais são as qualidades que um catequista deve ter.